Olá, tudo bem com vocês? Aqui é do canal O Despertar da Consciência. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui comigo. Quero compartilhar mais um vídeo com vocês. Capítulo 1. A cura de transtornos mentais. A seguinte citação é retirada do 4º capítulo de Lucas. Forma a base sólida para toda a cura, e diz a todos nós para o que estamos aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, mandou-me curar os quebrantados de coração, pregar livramento aos cativos, e recuperar os olhos dos cegos, para libertar os feridos. E fechou o livro, entregou-o novamente ao ministro e sentou-se. E os olhos de todos os que estavam na sinagoga estavam firmados sobre ele. E ele começou a dizer-lhes: Este dia é esta escritura cumprida em vossos ouvidos. Lucas 4 versos 18, 21. Aqui está uma das declarações mais notáveis e extraordinárias de toda a Bíblia. Este dia é esta escritura cumprida em seus ouvidos. Não amanhã ou na próxima semana ou no próximo ano, mas agora, neste minuto. Deus é o eterno agora. Seu bem é esse momento. Reivindique sua saúde agora, sua paz agora. O princípio da cura e a paz de Deus estão dentro de você. Alguém me perguntou em nossa aula sobre os milagres da cura se as histórias de cura na Bíblia eram verdadeiras. A resposta para a pergunta é muito simples. Se o uso do princípio da cura está acontecendo o tempo todo e é aplicável a todas as pessoas o tempo todo em todo lugar, é certamente mais verdadeiro, mais interessante e mais fascinante do que se fosse um evento histórico de uma certa data. Em definitivo, a localização geográfica é confinada apenas a certas pessoas. Para entender a sua Bíblia, veja-a como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de todas as pessoas em todos os lugares quando oram cientificamente. Veja os seguintes episódios dramáticos registrados na Bíblia como histórias sobre você e seus amigos despertando das trevas para a luz interior. Você pode chamar Jesus na Bíblia, como Robert Taylor, de Cambridge, Inglaterra, em 1829, iluminou a razão. Sua concordância lhe dá muitos significados para Jesus, como Deus é Salvador, ou Deus é a sua solução ou salvação. Em outras palavras, os nomes Josué e Jesus são idênticos. O significado é que sua consciência ou fé na sabedoria de Deus pode fazer todas as coisas. Olhe para Jesus como possuidor de fé e confiança, olhando para os pensamentos, crenças e opiniões de sua mente, sua sinagoga, rejeitando todas as falsas crenças, teorias e ideias e anunciando a presença de seu ideal ou o estado desejado. Você faz isso no tempo presente. O escritor da Bíblia diz que, não importa o que você esteja procurando, isso existe agora. Por que esperar por uma cura? Por que adiar isso? Por que dizer, algum dia terei paz? O Deus da paz está dentro. O poder do Todo-Poderoso está dentro e você receberá energia e força. O amor está aqui neste momento e você pode experimentar o amor divino em seu coração para todas as pessoas. Você também pode atrair seu companheiro divino agora. O que você está procurando no futuro está presente agora, exatamente onde você está. Seu conhecimento das leis de sua mente é seu salvador e eles ficaram espantados com sua doutrina, pois sua palavra era com poder. E na sinagoga havia um homem que tinha o espírito do diabo imundo, e clamou com grande voz, dizendo: Deixa-nos em paz, que temos nós contigo, ó Jesus de Nazaré? És tu para nos destruir? Eu te conheço, que tu és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu-o, dizendo: Guarda a tua paz e sai dele. E quando o diabo jogou no meio, saiu dele e não o feriu. Lucas 4 versos 32, 35. Passagens relacionadas: Marcos 1 versos 23, 27. Marcos 3 verso 11. No Marcos 7 versos 25, 30. Havia uma crença na antiguidade de que, quando um homem era louco, era possuído por demônios. Isto teve seu corolário na crença de que todas as pessoas psicóticas ou mentalmente perturbadas eram possuídas por demônios. Nos dias bíblicos, o exorcismo em suas variadas formas tornou-se a forma regularmente aceita de terapia para os pacientes mentalmente desordenados. Mesmo hoje em algumas partes da América, e até mesmo aqui em Los Angeles, um aluno dirá: acho que ele ou ela é possuído por um demônio.
Houve um tempo em que as pessoas tentaram métodos variados para expulsar demônios da mente ou corpo da pessoa. Hoje, o psiquiatra, psicólogo e líder espiritual tenta trazer um ajuste da personalidade e uma limpeza da mente de todos os pensamentos negativos e falsas crenças. Muitos anos atrás, quando um menino viajando em um transatlântico para a Índia, eu vi um maníaco delirante completamente curado por uma mulher americana que orou em voz alta por ele. Ele teve uma cura notável e instantânea. Sendo curioso, perguntei o que ela fez. Ela respondeu: eu aleguei que o amor e a paz de Deus encheram sua mente. Hoje eu entendo muito melhor o que ela quis dizer. Sua percepção da presença e poder de Deus no homem foi instantaneamente ressuscitado em sua mente, e uma cura se seguiu. Sua fé o fez inteiro. Esta é toda a história do ponto de vista espiritual. Todos os demônios são estados mentais negativos que foram desenvolvidos porque o poder criativo do homem tem sido usado de maneira ignorante e destrutiva. O trabalho de todo homem é entrar em sua própria sinagoga, mente, e através da consciência espiritual expulsar de sua mente as falsas teorias, dogmas, crenças, opiniões, assim como todos os estados negativos tais como ressentimento, má vontade, ódio, ciúmes, etc. Estes são os demônios que nos atormentam. Obsessões, personalidades duais e todas as outras aberrações mentais são o resultado do pensamento negativo habitual, cristalizando-se em estados mentais definidos, como complexos e outros vários bolsões de veneno no subconsciente. Você tem o poder de expulsar demônios afirmando sua união e unidade com o Deus que habita em nós, então você silenciosamente ou audivelmente com sentimento e fé fala a palavra de saúde, harmonia e paz. Orar com confiança, como a mulher a bordo do navio anteriormente referida, concentrando-se silenciosamente no poder dissolvente de Deus. Ame a pessoa. Assim, o domínio dos maus pensamentos será quebrado. O suposto demônio grita: deixe-nos sozinhos, o que temos que fazer contigo? E ele repreendeu dizendo: segura a tua paz, sai dele. Reprovar significa que você rejeita completamente, de uma vez por todas, o poder de qualquer força negativa ou maligna. Você não admite por um momento que os demônios têm algum poder ou que existem tais entidades. Eles não deixavam os demônios falar. Marcos 1. Isso significa que você, que é iluminado pela luz, não permitirá, sob nenhuma circunstância, pensamentos raciais negativos para dissuadi-lo a afastar-se da crença em um poder supremo que é uno e indivisível. O método de cura usado por Jesus aqui era a palavra de autoridade, para com autoridade e poder ele comandava os espíritos imundos, e eles saíram. Lucas 4 verso 36. Sua palavra é sua consciência, seu sentimento, sua convicção. Psicologicamente, é a união da mente consciente e subconsciente, isto é, você alcançou o ponto de concordância ou aceitação mental completa daquilo que você afirma como verdadeiro. No momento em que você aceita completamente sem reservas, a cura acontece na pessoa por quem você está orando. Se você está orando por uma pessoa mentalmente perturbada, siga os ensinamentos da Bíblia aqui estabelecidos. Vá corajosamente à sua sinagoga, o que significa o templo da sua própria mente. Reúna seus pensamentos juntos ensaiando em sua mente as verdades sobre Deus na presença de seus pensamentos e opiniões reunidos, e aí sente a atmosfera mental de liberdade e paz de espírito para a pessoa doente. Torne-se Jesus, mente iluminada, agora, isto é, você está cheio de fé e confiança ao entrar no reino da sua mente, não dando poder aos sintomas, ou à natureza dos bloqueios mentais. Rejeite completamente o veredicto e as opiniões daqueles ao seu redor. Faça isso enfaticamente e com um senso de conhecimento interior. Saiba que você tem autoridade para falar a palavra, isto é, sentir e saber que seu pensamento é autoritário na medida em que é o pensamento infinito através de você. Kimbe, o grande curador americano, sabia que, quando pensava em seu paciente, estava no comando da mente e do corpo da outra pessoa, então ele contemplou sua perfeição divina. Ele duplicou muitos dos milagres registrados na Bíblia. A convicção interna de Kimbe de que o que era verdade sobre Deus, era verdade para seu paciente, era a palavra que ele enviava. Ele enviou sua palavra e os curou. Há muitos espíritos malignos, emoções negativas, como ódio, ressentimento, vingança, inveja, etc. Pode-se dizer que um homem com ódio intenso é obcecado por um espírito maligno.
Seu humor ou emoção é o espírito operando no nível humano. A lei que governa a sua mente subjetiva é que ela é passível de sugestão. Nos tempos antigos, a ideia era atual de que qualquer um poderia ser responsabilizado a qualquer momento por um demônio. Muitas pessoas que facilmente entraram na condição subjetiva através do medo se viram possuídas por demônios, isto é, o poder de seus próprios pensamentos temerosos. Nos tempos antigos e até hoje em algumas partes do mundo a profissão de exorcismo era e é muito lucrativa. A crença geral era de que os demônios tinham medo da água benta, da Bíblia e de ouvir o nome de Deus pronunciado. Por conseguinte, aconteceu que, sob o comando verbal do exorcista, o chamado demônio frequentemente voava incontinentemente, deixando o paciente livre. Às vezes, o paciente entrava em convulsões ao ouvir o nome mágico pronunciado, e mais exorcistas eram então empregados. Você pode ver que todo o procedimento é de crença, e de acordo com a crença do exorcista, é feito para ele. Médicos e cientistas estão conduzindo experimentos em hipnose. Eles sabem, por exemplo, que podem fazer com que um sujeito sob hipnose haja como uma pessoa insana por sugestão. Por exemplo, em um estado de transe, pode-se dizer a um homem que ele pulará com um pé no ar quando vir um cachorro, e ele pulará. Se for dada uma sugestão pós-hipnótica, ele repetirá o desempenho depois de ser despertado. Isso é uma compulsão. Ele pode ser informado de que está possuído por um mau espírito ou demônio, e sua mente subconsciente, que age por sugestão, reproduz fielmente o papel de um demônio com a mesma perspicácia extraordinária que personifica qualquer outro personagem. Sugerido. A mente subconsciente, que é tudo para todos os homens, exibirá tantos tipos e graus diferentes de demônios quanto há demônios abraçados na sugestão. Experimentalmente, qualquer tipo de insanidade pode ser provocado por sugestões apropriadas dadas aos indivíduos em estado de transe. Nos experimentos em que a sugestão é aliviada, sendo o sujeito instruído de que era apenas uma sugestão, as aberrações mentais desaparecem. O tipo esquizofrênico, psicótico, depressivo, tipo maníaco de insanidades pode demonstrar-se pela sugestão. É fácil ver de onde vêm os chamados demônios. A cerimônia do exorcismo, que até hoje é usada por certas organizações, constitui um comando sugestivo mais poderoso para a mente subjetiva. De acordo com a fé do operador, o resultado desejado é alcançado. O fato de o problema ser suscetível de cura por um ritual ou cerimônia aponta claramente para sua origem mental, impedindo a possibilidade de ser atribuível a causas extramundanas ou entidades externas. Muitas pessoas vêm me ver e me escrevem dizendo que ouvem vozes o tempo todo e que coisas terríveis essas vozes estão dizendo. Eles acreditam que estão possuídos por espíritos malignos. Eu digo a eles que também ouço vozes. Clareaudiência é uma faculdade da mente humana. É essa faculdade de inteligência dentro de você que capacita sua mente objetiva a receber comunicações de sua própria mente subjetiva, ou de outra através de palavras faladas. Há algumas semanas, ouvi claramente uma resposta a uma pergunta que havia me deixado perplexa por algum tempo. Eu ouvi as palavras claramente. Essas palavras não vieram de alguma entidade desencarnada, mas vieram do meu próprio eu subjetivo, que é uno com a sabedoria sem limite e a inteligência infinita. Quando você recebe ideias do subjetivo, ou quando a resposta chega, é necessariamente por meios que podem ser entendidos por você, isto é, por meios que atraem os seus sentidos. Há muitas pessoas que ouvem, alguns atribuem isso à imaginação, outros a consideram como uma alucinação subjetiva. Alguns atribuem esse fenômeno de ouvir palavras da mente subjetiva para os espíritos dos que partiram. É desnecessário dizer que a mesma lei de sugestão se aplica e governa o caráter de sua manifestação clareaudiente. A mente subconsciente assumirá os caracteres sugeridos pela mente consciente. Se, por exemplo, você acredita que é um anjo da guarda falando com você, ou a voz de um espírito desencarnado, o subconsciente seguirá a sugestão dada, e toda a comunicação adicional será conduzida na base assumida por você. Seu subconsciente assumirá o caráter de um anjo ou demônio de acordo com a sugestão dada. Alguns meses atrás, um jovem de uma universidade local veio me ver com a reclamação de que ele estava constantemente ouvindo vozes espirituais, que eles o fizeram fazer coisas desagradáveis, e que eles não o deixariam sozinho, nem permitiriam que ele lesse a Bíblia ou outros livros espirituais. Ele estava convencido de que ele estava falando com seres sobrenaturais. Este jovem era clareaudiente,
e não sabendo que todas as pessoas possuem essa faculdade, ele começou a pensar que era devido a espíritos malignos. Suas crenças supersticiosas o levaram a atribuí-lo aos espíritos que partiram. Por preocupação constante, ele se tornou monomaníaco no assunto. Sua mente subconsciente, dominada e controlada por uma sugestão toda potente, mas falsa, gradualmente assumiu o controle e o domínio de suas faculdades objetivas, e sua razão abdicou ao seu trono. Ele era o que você chamaria mentalmente desequilibrado. Não devemos colocar gangsters, assassinos, encarregados de nossa mente. Coloque a sabedoria e o amor divino no comando de sua mente. Deixe a fé em Deus, e todas as coisas boas se encarregam da sua mente. A mente subjetiva ou subconsciente dentro de cada um de nós é de tremenda importância e significado, mas pode ser influenciada negativamente e positivamente. Certifique-se de influenciá-lo apenas de forma positiva, construtiva e harmoniosa. O subconsciente possui poderes transcendentes, mas é ao mesmo tempo passível de boas e más sugestões. As explicações que lhe dei deixaram uma profunda impressão nele. Dei-lhe a seguinte oração escrita, que ele repetia por 10 ou 15 minutos, 3 ou 4 vezes por dia: o amor, a verdade e a sabedoria de Deus inundam minha mente e meu coração. Eu amo a verdade, eu ouço a verdade, e eu conheço a verdade. O rio da paz de Deus inunda minha mente e eu agradeço pela minha liberdade. Ele repetiu a oração acima lentamente, em silêncio, com reverência e com profundo sentimento, particularmente antes de dormir. Identificando-se com a harmonia e a paz, ele provocou um rearranjo dos padrões de pensamentos e imagens de sua mente, e uma cura se seguiu. Ele sabia que o que era a verdade de Deus era a verdade de si mesmo. Ele provocou uma convicção por repetição, fé e expectativa. Minha oração por ele noite e manhã foi a seguinte: João está pensando corretamente. Ele está refletindo a sabedoria divina e a inteligência divina de todas as formas. Sua mente é a mente perfeita de Deus, imutável e eterna. Ela ouve a voz de Deus, que é a voz da paz e do amor. Ela entende a verdade, e conhece a verdade e ama a verdade. O rio da paz de Deus inunda sua mente. Sua mente está cheia da sabedoria e compreensão de Deus. O que quer que o esteja incomodando agora, deixe ir, e eu o declaro livre e em paz. Eu meditei nestas palavras da verdade, noite e de manhã, obtendo a sensação de paz e harmonia. No final de uma semana, esse jovem estava completamente livre. Eu jejuei da festa envenenada de evidências dos sentidos e sintomas de medo. Tive que me curar da crença em um estado de doença, e os resultados externos necessariamente se seguiram. Acho que minha explicação foi de grande ajuda para esse jovem. O estado de doença é condicionado em nós, desde que este estado de doença seja retratado. Nosso fracasso é devido à ausência de fé nos discípulos, nossas faculdades mentais. Devemos contemplar a perfeição infinita dentro de nós, e continuar assim, até que o dia se rompa e as sombras fujam. Eles não deixavam os demônios falar. Gratidão a todos vocês. Peço que se inscreva no canal. Deixe seu like e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.